Aí, pessoal, voltamos. E o pior é que dessa vez ele nem avisou que ia cair, viu? Se a gente vacilar com esse negócio, a gente fica. Mais uma vez. Só para estar reforçando que vocês podem estar mandando pergunta aí, que eu estou acompanhando aqui pelo computador. E aí a gente vai passando as perguntas quando eu for chegando para o professor Roberto. Então, professor, eu estava Já. comentando no outro quadro que eu gosto de estar lembrando isso, né? O fato que aconteceu, um pouco do que a gente está conversando, a gente está bem desse parêntese, nesse momento de pandemia, que enquanto se estava se discutindo de que forma é que poderia se ajudar as pessoas, né? Ao mesmo tempo, essas famílias que o senhor trouxe no seu discurso ficavam mais ricas, né? Foi mais de não sei quantos bilhões que esse povo lucrou com essa ideia da pandemia, enquanto o tempo inteiro que se falava é que a economia estava parada, que a economia estava quebrada, e vários outros discursos que vêm junto, que a gente sabe que parte disso é verdade, sim. Né? Tem muita gente que estava sem trabalhar, tem muita gente que se afastou e que estava dependendo, sim, dessa ajuda do governo, né? Porque aí as pessoas às vezes dizem, aí é uma fala de Sandro, tá? As pessoas às vezes dizem, mas isso eu acho errado porque está se fazendo isso, a pessoa se acostuma. Não é errado. Isso aí eu gosto de trazer na minha fala o seguinte: esse dinheiro que está lá, não é o governo federal que está fabricando esse dinheiro para poder estar repassando para a população, não, minha gente. Isso é dinheiro dos nossos impostos, tá? É dinheiro dos nossos impostos. Se nesse momento não tivesse sendo revertido para poder dar ajuda a essas famílias que estão precisando nesse momento, elas estariam sendo utilizadas para financiar Deus sabe o quê. Em momento de pandemia, com a economia inteira parada, né, com as pessoas em casa sem poder ir trabalhar, professor, os bancos tiveram o maior lucro da história dos últimos 5 anos. Pare do que a gente está falando, né? Pare do que a gente está falando. Então, era assim, era só porque eu me senti provocado e queria trazer essa fala para vocês aí. Mas a gente voltando para a nossa discussão do folclore, professor, desculpa o desabafo aí, mas eu precisava. Esse dia 22, a gente falou dessa capoeira como folclore, a gente já falou um pouco dessa apropriação desse sistema capitalista, né, que ele costuma fazer isso com tudo. Ele costuma fazer isso com tudo. A disputa agora que está tendo é sobre o nosso universo da capoeira. Agora foi que o pessoal percebeu a potência que a capoeira tem, inclusive para gerar dividendos. Para gerar dividendos. Então, a capoeira hoje, nacionalmente, ela é um espaço de disputa. Principalmente por um grupo que quer regulamentar a nossa capoeira como profissão e um outro grupo que não entende como que isso seja viável, que isso seja interessante para o nosso universo de professores, de mestres, a turma que hoje vive da capoeira, não é? E falando desse folclore ainda, desse dia 28 de agosto, existe alguma curiosidade por que dessa data ser escolhida? O senhor saberia dizer para a gente, tem alguma informação acerca desse dia 22 de agosto? Esse dia, eu vou me ater a Londres, do John William Thomas, que foi o criador dessa palavra e que procurou sistematizar os conhecimentos populares para dar uma racionalidade ao conhecimento popular. Então, esse dia, ele publicou num jornal inglês, ele publicou num jornal alemão, traduzindo o Ateneu. Esse dia ele publicou no jornal alemão, o Ateneu, conceitos teorizando aquilo que poderia ser o folclore, teorizando aquilo que poderia ser a cultura popular, né, sistematizada. E ficou marcado esse dia como o dia do folclore. Mas ele não está só nessa narrativa. Nós temos os irmãos Grimm, né? Nós temos os irmãos Grimm, nós temos os alemães, esses alemães aí. Há diversos atores
que buscou sistematizar a cultura popular. O William Thomas, ele deu palestra, há uma discussão toda em torno de o que vai ser encaixado como folclore, ou seja, os ditos populares. Ele vem da oralidade. E a literatura de cordel, ele se perguntou, e a literatura de cordel, que ela é escrita, ela vai se constituir como um folclore, como cultura popular, que vai ser racionalizada? Então, há grupos que discordaram daquilo que vai ser folclore. As coisas mais recentes serão folclore ou aquilo que já vem de uma tradição de séculos? Então, não se chegou a um consenso. O que se consensuou é essa data, que ela ganhou notoriedade mundial, certo. o Dia Internacional do Folclore, no Brasil em 1951, agosto de 1951, marca o folclore no Brasil com a Carta do Folclore do primeiro Congresso Brasileiro de Folclore. E a discussão prossegue daquilo que seja folclore e o que não seja folclore. Interessante, eu citei a literatura de cordel. Essa literatura de cordel, ela, aqui no Nordeste, estou voltando, né, um pouquinho, só para citar. Não, tranquilo, fica à vontade, tá bom, muito bom. Essa literatura de cordel aqui no Nordeste, havia lugares à noite. Nós temos como tradição ainda em alguns bairros de pôr as cadeiras na porta. Alguns bairros ainda conservam esse tradicionalismo. Isso é uma tradição. E a literatura de cordel, há poucas pessoas sabiam ler, que o Brasil, nós entramos na década de 20, com um número muito grande de analfabetos. Você imagine do século XIX, do primeiro quartel do século XX, como não era. Então, a literatura de cordel, dentre aquelas pessoas que sabiam ler, passavam a ler a literatura, era uma fonte de notícia. E ela foi um foco de discussão se era folclore, porque ela era escrita, ou se não era. Mas aqui no Brasil nós estamos no século XVIII e XIX. Muitas vezes a literatura de cordel, ela narrava fatos medievais. Os 12 pares de França, os cavaleiros. Então, isso é folclore, mas está escrito. No que está escrito não é folclore. Então, nunca se chegou a um consenso fechado de que isso é folclore ou aquilo não. Então, é um processo que está sempre em discussão, em construção, em mudanças. Legal. Observação interessante. É o que hoje já se faz mais, né? De um tempo para cá, pelo menos até onde eu conheço assim, os cordéis, eles já retratam muito da nossa realidade, né? Eu acredito que o Nordeste ainda é o principal celeiro disso aí, professor. Do cordel. O Nordeste, sim. O Nordeste desponta como um dos precursores do cordel e que tem uma extensa continuidade. Nós temos em diversas cidades do nosso Sergipe academia de literatura de cordel. Né? Hoje o cordel, você encontra ele na Biblioteca Pública do Estado de Sergipe. Lá tem aonde você ler a literatura de cordel. O cordel, ele hoje, as mulheres, hoje elas perfilam no cordel com bastante propriedade. Hoje já é uma área em que as mulheres abraçou e tem desenvolvido. Nós temos a dona Alda,
uma professora que foi lá do colégio lá de Santos Dumont, mora em São Cristóvão, é uma cordelista de mão cheia. Então, tem sempre sido convidada para palestrar nas escolas, nas instituições. Então, o cordel, ele como uma herança da Idade Média, ele tem o nosso Nordeste, assim como as brincadeiras, que foram também transplantadas, o nosso Nordeste como celeiro. Você falou no início da brincadeira do solta pinhão, de pinhão, de pipa, do pega-pega. Hoje nós não temos mais, não vejo com mais frequência os meninos e as meninas brincando de roda, né? Aquelas brincadeiras, bombarqueiro, me deixaram eu passar, né? Aquelas cantigas tradicionais como Meu Papagaio, da Aracaju, né? E nós não vemos mais, né? Não observa muito dessas brincadeiras, porque também por conta do avanço da industrialização, o avanço da urbanização, né? A urbanização, o asfalto, das tecnologias, isso tem emperrado muito as nossas crianças, né? Eu moro aqui no bairro América e agora, esse período, muitos das crianças soltam pipa, arraia aqui. Nós temos, em frente à igreja do Tadeu, há uma avalanche de meninos que aproveitam, ou seja, são raros os espaços, né? Aqueles meninos que moram lá próximo do shopping, aqueles que moram na zona bastante urbana, tem esse obstáculo, né? Esse obstáculo de dar continuidade a essa tradição que permeou e permeia ainda em alguns cantos o nosso folclore, as nossas tradições, a nossa cultura. É verdade, é verdade. É o que a gente chama desse... Paulinho estava por aí mais cedo, e ele estava cutucando a gente aí sobre essa questão do folclore e como esse patrimônio material, né? Eu acho que você podia falar um pouquinho sobre isso também. Registrando aí a presença da Contramestre Madrinha, seja bem-vindo. E Edivaldo, Contramestre Pacato, Contramestre Dudu por aí também, seja bem-vindo. Panterinha por aí também. E que Edivaldo faz um comentário, mestre, que ele diz que o negócio está tão esquecido que nem o Judas queimam mais, né? Isso eu lembro que era uma tradição. Assim, o pessoal hoje faz o Judas para guardar em casa. O cara não faz mais o Judas para poder estar queimando, né? Ele traz essa... É verdade, Pacato, eu concordo contigo, meu irmão. Eu concordo contigo. E esse patrimônio, esse folclore e com esse patrimônio imaterial, professor, o que é que a gente podia estar falando um pouco sobre isso? Entendendo o patrimônio imaterial, essa classificação de algumas manifestações como patrimônio imaterial, é uma forma de preservar, né? É uma forma de dar continuidade para que o próprio Estado, né, ele possa estar contribuindo para a continuidade daquela manifestação folclórica, ou seja, as baianas do acarajé. Né? O acarajé na Bahia é um patrimônio material. Nós temos as nossas brincadeiras. A capoeira também é um patrimônio, né? Brincadeira, algumas manifestações. Então, é uma forma dele ter continuidade, de acompanhar a dinâmica que o capitalismo impõe a diversas instâncias da sociedade, né? Então, eu acredito que a preservação, a contribuição do Estado e a relação dela e relacionar esse patrimônio às diversas instituições, né, que fomentam a cultura no país. É verdade, mestre. E aí, o mestre Johnny ele faz um comentário. Boa noite, Contramestre Remo. Conselho de Mestres por aí também, prestigiando, sejam bem-vindos.
O mestre Jones ele faz um comentário quando ele diz assim: acredito que a falta de incentivo do turismo vai escondendo a cultura. Concordo com ele também, né? Porque a gente vem conversando sobre isso já em alguns momentos da live. Até o turismo ele está direcionado a isso, né? O turismo está direcionado a isso. Por exemplo, uma das cidades que mais ganha dinheiro nesse momento sem pandemia, digamos assim, no momento normal, né? Sem a pandemia, é a cidade de Barretos, né? A cidade de Barretos. O turismo lá, ele é o quê? É uma festa que você faz de sertanejo, coloca lá o ingresso nas alturas e a cidade, no final de semana, ela tira de renda muito maior do que muitos municípios no estado brasileiro. E quando a gente diz assim, por exemplo, vamos fazer um evento hoje, vai ter um samba de pareia, por exemplo, que é uma coisa nossa, né? É de território, é de chão, é de identidade, por exemplo. Se o Estado não se propõe a pagar essas pessoas para virem fazer, tampouco eles vão conseguir vender o ingresso, porque as pessoas não sabem nem do que se trata, não é? E ainda se tratando, eu acredito, me veio na cabeça agora, de acordo com o que o senhor está passando para a gente, que essa questão relacionada ao folclore, muito do que a gente já perdeu dos antepassados para cá, se perdeu por falta de estímulo. Por que eu quero dizer isso? Porque a tradição, geralmente, para essas manifestações populares, em sua grande maioria, o senhor me corrija, por favor, é uma tradição da oralidade. Eu me lembrei agora de uma propaganda que está passando direto aí no Canal 4, propaganda nossa de semana, sobre uma manifestação que chama Larie. E aí a senhorinha ela fala que ela vivia isso na infância dela, então ela era a última pessoa que tinha aprendido através das manifestações, né? Ela participando daquilo lá, e aí as pessoas se foram, ficou só ela, e depois de não sei quantos anos é que alguém lembra disso, aí faz, vem cá, como é isso? A gente corre atrás de quem? Tem uma senhora aqui no município que ela conhece, e aí hoje ela monta um grupo, e aí ela começa a dar ordem a um grupo, mas ainda continua se mantendo na oralidade. E aí a gente tem algumas, sim, de resistência, aí na minha análise, mais uma vez, de que tem um apelo maior, um apelo popular maior. Né? O exemplo disso, a gente tem a nossa capoeira, pelo amor de Deus, que é queridíssima aqui no Brasil, é super amada lá fora, super respeitada. E a gente tem a questão do próprio forró nosso, né? Do próprio forró nosso, porque tem um apelo, as pessoas vêm... o mestre botou aqui, é lariô, mestre, verdade. Larié é Xuxa, né? Larié é Xuxa, é um outro tipo de cultura que não acrescenta muita coisa não, na minha opinião, mas é o lariô, a palavra é lariô, do que eu estou falando como manifestação cultural. Mas é só que me vem na cabeça nesse momento, né? O que a gente tem hoje, que ainda consegue se enxergar, é porque ainda teve um apelo, eu não sei se um apelo mercadológico, mas teve um apelo da própria comunidade, né? Da própria comunidade. Inclusive as pessoas às vezes não ganham nem para aquilo, mas se sentem bem fazendo aquilo. É correto pensar assim? Poderia ser analisado dessa forma? Já juntando um pouquinho do mestre filósofo, do professor historiador, do professor sociólogo. Veja bem, a tradição, né? Há necessidade de haver a passagem do conhecimento de geração para geração. Ou seja, nós no Brasil temos essa oralidade, nós herdamos dos griots. Os griots são os pretos e as pretas velhas da África, em determinado setor da África, de Mali, da região do Congo. Então, os griots, nessas sociedades, eles tinham a guarda do conhecimento tradicional e passava de geração para geração. E isso nós herdamos aqui no Brasil, essa tradicionalidade, né? Essa oralidade. Essa oralidade. Né? Essa oralidade, né? Essa passagem das tradições. E que ela tem sofrido determinadas interrupções, como você colocou bem, da questão do comercial da televisão, em virtude de que
a, a sociedade, a setores da sociedade que leva a criança, o jovem, a sentir até vergonha de dar continuidade àquelas manifestações. Eles preferem se adequar à cultura de massa, né? Isso, A cultura de massa, a cultura da maioria, ela é uma cultura que procura incluir pelo consumo, pela cópia do ter, né? Então, há um apelo muito grande dessa cultura de massa, divulgada pelos veículos de comunicação, numa relação muito próxima com a sociedade de consumo, que coopta nossos jovens, né? Que coopta nossas crianças, e que nós vamos perdendo o nosso tradicionalismo com o desaparecimento daqueles que têm a guarda do conhecimento, que têm a guarda das rezas, né? As rezadeiras, né? As pessoas que faziam os lambedores para a gripe, né? Que faziam os chás, né? Os chás de ervas, né? Então nós estamos perdendo o saber das parteiras. Quantas crianças nessa terra nasceram pelas mãos das velhas parteiras? Isso é um saber passado de geração para geração. Luiz Gonzaga já canta nas suas músicas, a época da Samarica Parteira, teve que buscar a mulher longe de cavalo, né? Então, essa interrupção dessa sociedade que nós vamos dizer, não sei se é o progresso, que a gente chama de progresso, de modernidade, né? Da pós-modernidade. Isso são temas que suscitam reflexões. Será que nós estamos avançando mesmo? Porque, veja o que é o conhecimento. Pelo andar das formigas no chão, os índios, aqueles autóctones, aqueles que nasceram naquela terra, eles conhecem quando vão chover, o tempo, as mudanças de temperatura. Há uma relação muito grande entre o homem e a terra, né? Há uma relação muito grande entre o homem e a natureza, a mulher e a natureza, os seres humanos e a natureza. Então, o que acontece? Nós, à medida que nós fomos progressivamente caminhando para a modernidade, para as tecnologias, nós perdemos muito do humano, do fazer. Perdemos o nosso fazer. Se nascesse se faltar energia, vai ser uma briga muito grande. Porque as pessoas acreditam que a energia é uma coisa muito natural, tem que estar presente, né? Natural é o sol. Né? Então, nós perdemos essa simbiose com a terra, com as plantas, e conhecermos as plantas para tirarmos elas, para fazer o nosso chá, indicar ela para o lugar correto, onde está doendo, onde ela vai fazer o efeito. Então, nós perdemos. Isso é da tradicionalidade, a oralidade, o ato de passar de uma geração para outra. Então, há essa interrupção com a modernidade. Eu não sei se nós estamos caminhando para a modernidade ou para uma destruição daquilo que nós sabemos o que é humano. Né? Há uma reflexão em saber o que é humano. Né? Nós estamos nos afastando muito, né? Eu acredito que o capitalismo ele é um sistema que não só ele infere nas questões das relações de troca entre as pessoas, mas como na mente. Quando você fala de valor com a pessoa, vem logo à mente um valor venal. Há pessoas há valores na pessoas que não têm medida em valores venais. Mas há uma relação entre o valor venal e a pessoa. Nós estamos perdendo a nossa humanidade, né? Nossa humanidade, a nossa natureza. Há essa interrupção, e isso é um fator da crise.
A crise, a nossa existencialidade, o nosso existencialismo, né? Há, há uma interrupção nessa questão. Perfeito, eu concordo plenamente com o que você está dizendo. E com isso a gente vai perdendo a nossa história, a gente vai perdendo a nossa ancestralidade, a gente vai perdendo as nossas origens, né? A gente vai perdendo as nossas origens. Eu concordo com o senhor. Eu costumo pensar que o sistema capitalista ele está aí para isso também, para deixar a gente confuso. E se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. E aí a gente tem a tola certeza de imaginar que a gente está escolhendo que caminho seguir, quando na verdade a cada dia, a cada hora, a cada minuto a gente é impulsionado para aquilo que a gente tem como certeza de que é nosso, né? Eu acredito que fica isso aí para a gente estar pensando um pouquinho também, né? Serão que são nossas realmente as nossas escolhas? Mestre, conversa boa demais, meu irmão, boa demais. Aí eu venho com uma questão aqui, assim, uma provocação. Folclore e identidade. Quem cria quem? Há uma relação entre o folclore e a identidade. Aquilo que eu falei no início sobre o que me identifica com aquele lugar. Há variáveis da região que me identificam uma coletividade, né? Que identificam uma coletividade. A coletividade ribeirinha, lá do Baixo São Francisco, elas têm uma identidade. Aquele povo tem uma identidade. Há uma identidade na comida, no cardápio, há uma identidade daquelas pessoas que moram naquela região. Há uma identidade nas manifestações culturais folclóricas. A festa de Bom Jesus dos Navegantes, da região lá no norte de Sergipe, da região ribeirinha, identifica as pessoas. A sujeito que está longe do seu lugar natal, olha, vou para minha terra que vai haver a procissão de Bom Jesus do Navegante. Então, aquilo, há uma relação, muitas pessoas voltam pelo fator de identidade. Há uma relação entre o coletivo de pessoas e aquele lugar. Algo é comum a todos. E isso é um fator de identidade. Eu me identifico com aquilo. Então, essa é uma relação folclórica, cultural, né, com a sua região. Ou seja, você nascido aqui na nossa região Nordeste, aqui na nosso Aracaju, aqui no nosso Sergipe, e nós para termos uma afinidade com o Oktoberfest, lá em Blumenau, ora, o Oktoberfest é uma tradição vinda com os imigrantes alemães. Há um fator de identidade daqueles descendentes, daquele povo, daquela região, que não é um fator de identidade nossa. Que não é um fator de identidade nossa. Há uma relação daquele povo com aquela festa. Aos ancestrais, aos antepassados daquele povo, que remete a gostar, se identificar, aquela coletividade com o Oktoberfest. Diferentemente da gente, nós podemos ir apreciar a cultura, porque o Brasil é uma diversidade cultural muito grande, né? Fantástico você assistir diversas manifestações folclóricas no Brasil, mas não é identitária conosco, não representa a identidade da nossa coletividade, de nosso meio, né? Onde nascemos. Então, essa estabelece uma relação entre folclore, cultura e identidade. Maravilha, maravilha. Não sei se respondi. Não, sim. Eu estava até pensando aqui naquela ideia do Paulo Freire, né, que ele dizia assim que ninguém educa ninguém, as pessoas se educam mutuamente, mediatizados pelo mundo, né? Então a gente podia meio que parafrasear isso aí, com perdão
ao grande mestre Paulo Freire, mas é dizer que um cria o outro, né? Mediatizado pelo mundo, né? É tudo isso que o senhor traz de características, de ancestralidade mesmo, de conhecimento, de acúmulo cultural, de acúmulo de vida, né? E a gente vai dando sentido a isso da forma como a gente consegue também, tem isso, né, mestre? A minha limitação está dentro daquilo que eu consigo trazer como proposta para essa proposta. O mestre Lucas pergunta para o senhor o seguinte: qual o tipo de valorização que a escola tem dado a esse conhecimento? Boa noite, mestre Lucas. A escola, né? Isso. Falar da escola, a escola ela pauta-se pela erudição, né? E nós, pessoas negras, pessoas militantes da cultura popular, a escola ela bloqueia naturalmente. Porque existe na escola um racismo epistemológico. Ou seja, a escola, ela pauta-se por uma cultura europeia. Por uma cultura europeia. Ela permeia os valores brancos europeus. Se você entra na escola, você não tem um conhecimento fora da cultura europeia. Não estou dizendo que todo o acúmulo cultural de anos da Revolução Francesa, né, da modernidade, ele tenha mais ou menos valor, mas nós temos outra concepção de educação, de cultura, que é uma educação que não está militando na escola, que é uma educação a partir do Atlântico, da diáspora, do genocídio do povo preto. Há uma história por detrás disso, ocultada. Se essa história já viesse sendo difundida pela educação, pela escola, nós teríamos mais facilidade de trabalhar uma cultura, uma diversidade cultural, sem uma cultura superior nem uma cultura inferior. Ela inferioriza uma cultura que não é proveniente da europeia, eurocêntrica. Há uma cultura muito rica a partir do Atlântico, né? A Killian Mbebe já protagoniza. Nós temos Carlos Moore, que não é adotada, dificilmente você vê nas academias. Você, quanto mais estudar uma educação a partir do Atlântico, do genocídio negro, da diáspora, dentro da escola. Então, os valores, como a capoeira, a oralidade, são considerados culturas inferiores. São considerados cultura inferior dentro da concepção de educação que se propaga. Há um racismo epistemológico, há um ocultamento de uma história. Só é desvelada uma parte da história, mas a história europeia. Há uma história em que os negros são sujeitos, são protagonistas da história. E essa história é ocultada dentro das mais diferentes modalidades de estudo. Isso não, você tem que começar desde a pré-escola até a academia. Tá? Então, essa nossa cultura sofre um grande impacto, um grande abalo dentro dessa perspectiva como está posta. Mas isso não quer dizer que nós não estamos lutando, né? Nós estamos lutando, nós vamos trabalhando, a capoeira está aí. É uma resistência. Os movimentos sociais estão aí, né? na luta. As religiões de matrizes africanas estão aí, vivas. O samba. Né? Então, essa live
essa live que nós estamos fazendo, é um fator de resistência. Então, essa cultura, ela foi interrompida na força, num processo de violência, uma violência não só física, mas uma violência epistemológica. Né? Você vê a capoeira o que sofreu durante o processo histórico. Então, a cultura, como o mestre Lucas? Refletindo disso, o mestre Lucas, essa cultura que nós estamos trabalhando, esse folclore que nós estamos trabalhando, ela sofre um processo de resistência. Muitas vezes, há professores que vão trabalhar uma diversidade religiosa, há pais, há mães que não aceitam, né? Então, nós temos essa crise aguda nesse processo de educação e de cultura, não só no Brasil, mas isso está instalado em toda a América. Olha, nós estudamos na escola, só para exemplificar, a Revolução Francesa, em que propagava a liberdade, a igualdade e a fraternidade, no mesmo momento em que ele estava propondo a liberdade, igualdade e fraternidade, ele reprimia com extrema violência uma revolução no Haiti, uma revolução muito importante, uma revolução mais importante promovida pelos negros, uma liberdade, o qual se construiu um processo de independência com a Constituição, muito com mais propriedade do que a Constituição dos Estados Unidos e da própria França. E você vê o racismo epistemológico, que não é trabalhado isso nessa escola de educação. Ou seja, nossa cultura, a cultura do Atlântico, a cultura negra, né? A cultura vinda da diáspora, ela é totalmente interceptada por esses fatores, mestre Lucas. Eu entendo que a escola é o principal dispositivo hoje para a implantação de um sistema ideológico, né? Sistema ideológico de dominação. Então, para que se forme essa massa de manobra, para que se mantenha esse sistema que se tem em mente que seja perpetuado, não é isso, professor? Então, a escola, quando a gente para pensar, quando se pega alguém assume um poder, né? Eu vou dizer um fato aqui que ele não tem a necessidade de coincidir com a realidade, mas para tentar ilustrar o meu pensamento. Mas se vocês conseguirem identificar alguma semelhança, como diz na novela, assim, é mera coincidência. Um dado governo, ele assume a presidência de uma nação e a primeira coisa que ele faz é desconstruir os principais pensadores dessa nação, né? Aí ele começa a inventar discursos de deslegitimização. E a partir daí ele começa a implantar, via de regra, de cima para baixo, aquilo que ele entende que tem que ser uma proposta que dê um lastro de uma formação de sociedade para o futuro de uma sociedade que ele imagina que seja a mais correta. Então, nada mais justo para essa linha de raciocínio, né, que é uma linha de raciocínio ideológica, tá? Cada um entenda a ideologia como lhe melhor aprover, né? Cada um tem a sua forma de pensar. Então, tem pessoas que acreditam que isso tem que ser feito mesmo. Até se inventar uma possibilidade de uma madeira de piroca, né? Foi feito isso, né? Assim, nessa minha imaginação, não tem a intenção, volto a dizer, de coincidir com a realidade, mas até isso se cria. Até isso se cria. E aí se faz o quê? Com esse chão da escola. Aí eu concordo com o professor. Aí é mais do que nunca necessário que as pessoas que pensam de uma forma diferente, elas possam se colocar. Mas nesse mesmo modelo ideológico, professor, sinaliza para mim, que sou aluno, o seguinte: se o professor estiver falando dessa forma, você grava e você manda para não sei aonde, porque esse professor vai ser processado, porque não é isso que a gente quer que seja dito. Não é? Aí, cada vez mais, eu estava fazendo, há 2 anos atrás, uma pesquisa, por conta própria, para poder saber quais são as vagas que são colocadas à disposição nos ensinos universitários públicos por não preencher o número de vagas.
por não preencher o número de vagas. E quando o senhor para ver, são aquelas que são de formação de professores, de formação de formadores de opinião. Né? Isso já vem se repetindo há alguns anos. Enquanto a gente para ver que outras são superestimadas, né? Uma possibilidade de 60 vagas, sei lá se é isso, tem 15 mil pessoas inscritas para isso aí. E as pessoas vão batendo e vão voltando, vão batendo e vão voltando, e a gente vai cada vez perdendo essa possibilidade. Porque como o senhor fala muito bem na fala do senhor, o capitalismo empurra a gente para isso, a gente não pode pensar em outra coisa, a não ser estar dormindo tal hora, para acordar tal hora, porque eu tenho que estar lá para poder ganhar o meu dinheiro. A gente não tem possibilidade de pensar em outra coisa que não seja isso. É trabalho, trabalho, trabalho. Eu estava conversando com uma colega que faz dupla comigo lá no meu serviço, psicóloga também, mestra em psicologia social, e a gente estava discutindo um pouco dessa relação do processo de saúde no trabalho. E aí a gente resgatou a tal da ideia do Ford, né, do tal modelo Taylor Fordismo, tal, que ampliou, era uma produção de 4 carros, o cara cria uma estratégia e passa para 40 carros durante o dia. E uma das formas que ele teve, que isso foi tomado como bondade pelos trabalhadores, na mesma época estava sendo criado o relógio de pulso, né? Que na verdade foi uma adaptação de Santos Dumont. Ele comprou o relógio e distribuiu para todos os trabalhadores dele, professor, na fábrica. Aí os trabalhadores viram aquilo e disseram, caramba, que patrão bom, né? Isso na sexta-feira. Quando foi na segunda, ele já estava cobrando porque o senhor já estava com o relógio, o senhor não tinha mais desculpa para se atrasar. Né? E aí, de lá para cá, o capitalismo vai empurrando a gente para isso aí. Então a gente deixa a cultura de lado. A nossa cultura a gente deixa de lado. E a gente passa a consumir aquilo que está mais fácil para a gente. Por exemplo, eu pego aqui meu computador, eu entro aqui, eu vou assistir o que eu quiser assistir no meu computador, né? Porque o acesso é muito mais prático, é muito mais rápido. E alguém, eu volto a dizer, está ganhando muito dinheiro por trás disso aí. Inclusive com dinheiro, com verbas que são destinadas à cultura, né? De dinheiro público, que muitas vezes são direcionados para outras coisas que menos cultura. Eu gosto de trazer esse exemplo. É pegar o dinheiro nosso, público, o cidadão comum, né? E aí ele pega e financia uma grande estrutura, sei lá onde, cara, e a gente não vai ter acesso àquilo nunca nessa galáxia. Né? Porque se a gente quiser ter acesso, não vai ter nunca, porque a gente não tem condição. A maior parte da população não tem condição para isso. Quando você liga a televisão para poder assistir uma live para se distrair em casa, são aqueles enlatados. O senhor não tem como escolher uma outra coisa. Por quê? Porque isso não é oferecido, não é aberto esses espaços. A gente está falando de folclore, a gente está falando de cultura, a gente está falando de saber do povo, então eu acredito que essa leitura de cenário, na minha cabeça, isso é bem interessante, né? É a dialética sócio-histórica e cultural, se me permite falar dessa forma, né? A gente precisa estar fazendo essas análises de conjuntura também, que é uma análise que eu estou fazendo, quem vier aqui pode fazer uma análise totalmente diferente desse processo aí, mas isso faz parte, eu acho necessário que a gente esteja sinalizando para isso também, né? Para que a gente, pelo menos, tenha uma ideia do que pode estar acontecendo, não é a verdade absoluta, mas é mais uma teoria para além daquela que vocês já conhecem. Mestre, veja, 44 minutos, repare como passa rápido o negócio, né? Então, eu já vou em tom de despedida, e agradecendo em nome da federação, né? Enquanto representante dessa diretoria, agradecendo de montão, mas agradecendo mais ainda enquanto Alessandro, tá? Enquanto aluno, nesse momento aqui do outro lado, assim, o senhor me brindou uma oportunidade maravilhosa, eu saio daqui desse momento de encontro com o senhor, com esse meu horizonte um pouco mais ampliado, eu saio desse momento de encontro com o senhor, pode ter certeza disso, diferente, tá? Então, te agradecer a todos os que estão aqui assistindo com a gente até esse momento, aqueles que participaram, né, mais diretamente, com alguns comentários e perguntas, aqueles que estão aí com a gente também fazendo companhia nesse momento, e passar a palavra para o senhor e dizer que o tempo é do senhor e pode ficar à vontade. Muito obrigado mais uma vez, tá? Eu que agradeço, Alessandro, professor Robson, a federação, a todos que participaram, mestre Lucas,
meu contemporâneo, e eu que estou lisonjeado por participar junto com pessoas tão brilhantes. E estou agradecido, estou à disposição. Qualquer dia que precisar, estamos aí. Muito obrigado. Maravilha. Vamos esperar essa pandemia se acabar aí, né? A gente começar a retornar à normalidade, que é para de repente a gente poder fazer uma conversa dessa pessoalmente, que é muito interessante. Ou em algum espaço da federação, né? Ou na tal da roda de leitura do Grupo Mangangá, que é o mestre Robson que toca essa agenda aí, também é uma agenda muito potente, momento da educação permanente, que fortalece cada vez mais esse espaço nosso de resistência da capoeira. E, por fim, dizer para os que estão ouvindo a gente aí ainda que ainda é necessário os cuidados, tá? A pandemia a gente diminuiu, a gente está vendo nas notícias aí o tempo inteiro que já diminuiu um bocado os casos, graças a Deus, mas a doença ainda existe. Então a gente ainda precisa se cuidar, pelo amor de Deus. Todo cuidado é pouco, por você, por mim, pelos seus e pelos nossos, tá bom? Boa noite, muito obrigado pela presença de todos aí e até a próxima quarta. Um grande abraço.